Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de matemática. E na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre frações, tá certo? É um conteúdo muito utilizado no nosso dia a dia, né? Que a gente vê bastante no nosso dia a dia, mas que muitos ainda não compreendem. O que é uma fração, né? O que são frações? Então aqui tem uma definição básica de fração. Então fração é um número que exprime uma ou mais partes iguais em que foi dividido uma unidade ou um número inteiro. Professor, simplifica isso. Gente, fração é uma divisão. Você pegou algo e dividiu em partes iguais e se tornou uma fração. Por quê? Porque o inteiro foi dividido em partes iguais. Então, a fração nada mais é do que uma divisão. Então, aqui eu tenho um exemplo, olha, eu tenho um círculo aí. Imagine que esse círculo é uma pizza bem boa, bem gostosa. Então, um círculo e ele foi dividido em quantos pedaços? Em 8 pedaços. Então, eu tenho uma fração. E aí, essa fração ela pode ser representada de diferentes formas. Como assim, professor? As representações da fração, veja aí. Imagine aí que esse círculo ele está pintadozinho de branco. Ou, desculpa, de azul, correto? E cada partezinha que ficou branca foi algo que eu tirei. Se esse círculo aí for uma pizza, então cada partezinha branca foi os pedaços consumidos. Então, eu tenho como representar essa fração da seguinte forma. Veja que nesse primeiro caso, eu tinha 8 pedaços e foi retirado 1, correto? Então, eu digo que eu tenho 1 oitavo, ou 1 sobre 8, correto? Um pedaço dos 8 foram retirados. Nessa daqui, foram retirados 2 de 8. Então, aí, ó, 2 sobre 8, 2 oitavos. E aqui na terceira, ó, 3 de 8. Então, 3 oitavos. Essa é a representação da fração, correto? Mas vocês devem saber o quê? Que essas frações elas podem ser representadas de diversas formas, não simplesmente na forma fracionária. Aqui na forma fracionária eu vou ter o número que está em cima chamado de numerador e o número que está embaixo de denominador. Quando a fração ela tem um numerador menor que o denominador, eu chamo ela de fração própria. Se fosse o numerador maior que o denominador, teria uma fração imprópria. Vamos para a próxima. Frações equivalentes. Então, vocês lembram lá que eu expliquei em relação de como a gente representa a fração em números, correto? Aqui a gente vai ver frações equivalentes. Você observar a imagem, eu tenho a mesma figura, correto? Então, a mesma figura ela foi dividida em partes diferentes. Então, a primeira figura foi dividida em 6 partes. A segunda figura foi dividida... Desculpa, a primeira figura foi dividida em 8 partes. A segunda figura foi dividida em 4 partes. E a última figura foi dividida apenas em 2 partes. Então, aqui, ó, 8, 4 e 2. Então, veja, dessa primeira aqui, das 8 partes que foram divididas, foram retiradas 4. Então, a fração fica 4 oitavos. Então, 4 sobre 8. A fração dessa daqui. Essa segunda foi retirado 2 partes de 4. Então, ficou 2 quartos. E aqui, por último, foi tirado uma parte de 2. Então, ficou 1 meio, 1 de 2. Professor, mas o que é uma fração equivalente? Gente, fração equivalente é aquelas que eles têm os mesmos resultados, é a mesma medida. Observa a figura. Foi consumido quantas partes dessa figura? Foi retirado quantas partes dessa figura? Foi retirado metade, correto? Não foi retirado metade? Essa figura foi retirada o mesmo tanto dessa e o mesmo tanto dessa. Professor, mas aqui eu tenho números diferentes. E aí que entra a questão. As questões equivalentes são questões que são frações, que têm o mesmo valor, representam a mesma quantidade. Como você está vendo, 4 oitavos é igual a 2 quartos, que é igual a 1 meio. Professor, ainda não entendi. Então, a gente vai transformar essas frações para a gente representar. Então, primeiro aí eu tenho 4 oitavos. Eu vou fazer a transformação em decimal para a gente ver o valor. Quanto que vale em decimal 4 oitavos? Então, vamos lá. Para fazer a transformação em decimal, eu faço o quê? Uma divisão. Então, 4 dividido para 8.
4 dá para dividir para 8? Não dá. Coloca o 0, 0, 40 por 8 vai dar 5. 5 vezes 8 vai dar 40. 40 menos 40, nada. Então, em decimal, foi consumido 0,5 da pizza. Metade de um todo, correto? Vamos para a próxima. 2 quartos. Então, fica 2 dividido para 4. Também não dá. Coloca 0, 0, 20 dividido para 4 vai dar 5. 5 vezes 4 dá 20. Para 20, nada. Então, veja que deu o mesmo resultado. Então, essas frações, elas são iguais, correto? Vamos ver se o meio também é igual. 1 dividido para 2, não dá. Coloca 0, 0, 10 por 2 vai dar 5. 5 vezes 2, 10. Para 10, nada. Então, veja que os 3, quando transformam em decimal, eles têm o mesmo valor. Então, são frações equivalentes. Professor, tem outra maneira de eu simplificar essas frações? Lógico que tem. Você pode fazer o quê? Você pode dividir o numerador e o denominador pelo mesmo valor. Exemplo, se eu pegar o numerador e dividir por 4 e o denominador dividir por 4, veja o que é que eu tenho. 4 dividido para 4 dá 1, 8 dividido para 4 dá 2, deu 1 meio. Então, deu o mesmo resultado dessa fração. E aqui também eu posso simplificar. Eu divido para 2 e divido para 2. 2 por 2 vai dar 1, 4 por 2 vai dar 1. Então, essas frações têm o mesmo resultado. Para finalizar, gente, transformação de frações, eu posso representar uma fração de 3 maneiras, tá certo? Na forma fracionária, que aí no caso entra 4 oitavos, peguei a fração da questão anterior. Representar na forma decimal, que aí eu faço a divisão, né? 4 dividido para 8 dá 0,5. Então, na forma decimal, eu tenho 0,5. E ainda eu posso representar na forma de porcentagem. Então, a porcentagem representa o quê? Só tenho que multiplicar por 100. 0,5 vezes 100 dá 50%. Quando eu tenho decimal, gente, o decimal para transformar em porcentagem, quando chega no 1 é 100%. Se eu tenho 0,5 é 50%. Beleza? Difícil? Então, essa é a transformação de frações. E a gente vai resolver alguns probleminhas posteriormente para a gente fixar esse conceito.